a gente trabalhou tanto para viver mais, mas eu quero acrescentar vida aos dias ou eu quero acrescentar simplesmente dias à vida? Abre o olho. A coisa mais importante deste século vai ser envelhecimento. Esse negócio de envelhecer é engraçado porque quanto tempo tem uma vida inteira? Será que tem a ver com o tempo cronológico? Dizem que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. Quais são as condições que a gente está oferecendo para essa pessoa viver? Onde ela vai viver? Como falar de longevidade nesse contexto? O primeiro direito ameaçado que nós temos é o direito à vida. A gente resiste por pura teimosia de viver. A gente vive porque gosta de viver e gosta do que faz. Não precisa estar doente, não precisa estar morrendo para você dar valor na vida. É mais gostoso você viver uma vida que respeita a morte. Porque ela vai chegar. Você precisa se preparar para estar vivo no dia que ela chegar. Se você começa a se preparar para a longevidade aos 20, é melhor do que aos 30. Se não começou aos 20 ou aos 30, começa aos 40, aos 50, aos 80. Quanto mais cedo, melhor. Mas nunca é tarde demais. Vocês acabaram de assistir um trechinho do filme Quantos Dias, Quantas Noites. Esse filme foi dirigido por Cacau Roden. Ele tem uma experiência muito grande na área de cinema e ele é nosso convidado hoje no podcast Todos Nós. E nós vamos conversar com ele sobre como foi fazer esse filme, como foi a escolha dos personagens, como foi todo o processo, não é? E ele vai trazer qual foi o impacto desse filme para ele pessoalmente. Então, Cacau Roden nos deu esse prazer de vir ao nosso podcast Todos Nós para falar do filme Quantos Dias, Quantas Noites. Cacau, muito obrigada pela sua presença aqui. Para mim é uma honra estar com você aqui, viu? Foi um privilégio conseguir uma entrevista com você. Eu conversei com a Mariana, que a gente se conhece de longa data, isso também nos ajudou a nos aproximarmos. Olha, eu quero dizer que eu assisti o documentário 2 vezes, de tão encantada que eu fiquei, viu? E emocionada. Eu acho que é uma sensibilidade, um bálsamo, né? Um bálsamo, mas ao mesmo tempo, né? Momentos assim de que a gente reflete o sofrimento que também traz toda a questão do envelhecimento e aonde e como cada um envelhece, né? Então, foi uma aula. Muito obrigada, viu, por essa produção. Muito obrigada mesmo. Acho que todos que assistirem vão ser muito beneficiados, jovens, velhos, todos. Muito obrigada. Mas, Cacau, eu queria começar a te perguntar como é que surgiu a ideia do documentário. Porque eu sei que você tem outros documentários, um que chama Tarja Branca, não é isso? E você tem um outro também que chama Nunca Me Sonharam. Parece que eu não assisti ainda, esses vou assistir, mas um parece que trata sobre infância e outro sobre adolescência, é isso? Isso. Um fala muito sobre a cultura, né, da infância, o Tarja Branca, desse espírito lúdico, né, que nasce conosco e que permanece ao longo da vida, mas que enfrenta desafios imensos para que a gente o mantenha vivo ao longo da nossa existência. E na infância ele se manifesta de uma forma muito plena, muito livre. E o Nunca Me Sonharam é um filme que fala sobre as juventudes brasileiras, né? Nós percorremos as 5 regiões do Brasil,
para ouvir, sobretudo, né, os jovens que estavam naquela ocasião nas escolas públicas, no ensino médio, o que corresponde a mais de 80%, né, dos jovens brasileiros estão nas escolas públicas. E agora, Quantos Dias, Quantas Noites, um filme que fala sobre o envelhecimento, sobre a finitude, ou seja, trata muito desse ciclo da vida, né? E não foi parece uma trilogia, né? De fato, se configura agora como uma Uhum. trilogia, no entanto, foi uma trilogia não planejada. Quantos Dias, Quantas Noites é um filme que foi idealizado por Marta Piponzi, que convidou a Maria Farinha para que esse projeto audiovisual, que se tornou um filme de longa-metragem, fosse realizado, né? E então eles fizeram uma pesquisa bastante ampla e de um conteúdo muito, muito rico. Sim. E depois, eu não sei exatamente o tempo, mas eu acho que por volta de um ano depois de muita pesquisa, eu sou um parceiro da Maria Farinha praticamente logo após a fundação da produtora. E eu lembro que, na ocasião, eu estava fazendo uma série sobre educação que chama Corações e Mentes, para o canal GNT, na Maria Farinha, e assim que eu terminei esse projeto, eu fui convidado para desenvolver o Quantos Dias, Quantas Noites, né? Um filme sobre longevidade. Então, toda a investigação começa no entendimento de entender o que é longevidade, para quem e como ela se dá nessas diferentes circunstâncias de existência dentro desse coletivo, né, que no recorte do filme acontece, né, no Brasil, mas que espelha o que está acontecendo no mundo, que é a revolução da longevidade, da qual o Dr. Alexandre Kalash fala e talvez um dos maiores nomes no mundo hoje a respeito desse assunto, né? Sim, sim. Agora, esse tema do envelhecimento, da longevidade, porque o filme ele trata mais do que envelhecimento, né? E sempre que a gente fala sobre longevidade, a gente fala sobre a vida, né? O tempo todo, né? E você já tinha tido contato com esse tema antes, Cacau? Eu acho que todos nós temos algum tipo de contato com esse assunto, né? Eu acho que desde que a humanidade é humanidade, sabemos que esse é um assunto caro para a existência humana, né? Não só individual, mas de grupos humanos, da humanidade como um todo, né? Encontramos na filosofia grega muita discussão a respeito disso, desde pré-socráticos até os dias de hoje, né? Então, de alguma maneira, acho que todos nós, a grande questão é que esse assunto, ao longo dos séculos, sobretudo depois da Revolução Industrial, ele se torna uma espécie de um tabu, né? Não queremos falar sobre envelhecimento, muito menos sobre morte, como se isso não fizesse... acho que foi
estigmatizado, né, o tema como algo mórbido, quando isso faz parte do ciclo da vida, é da natureza, da vida como um todo, não só de nós, seres humanos. E então, esse assunto sempre foi um assunto muito forte. Eu lembro, na infância, quando eu descobri que meus pais um dia iriam morrer, ou que a minha vida teria um ponto final, a vida que eu conhecia, né, aqui, eu lembro que talvez tenha sido minha primeira crise existencial, porque eu fiquei muito impactado, né, quando isso é uma lembrança, talvez uma das lembranças mais antigas que eu tenho, assim, e de alguma maneira eu trouxe isso para o filme, dividir, né, com essas pessoas todas, né, esse coletivo que realizou o filme, né, sobre esse sentimento, né, o que é a nossa relação com o tempo. Então, a maioria dos nossos filmes, dos filmes que eu dirigi na Maria Farinha e boa parte dos filmes da Maria Farinha, mesmo, né, com um recorte específico, vamos falar sobre longevidade, nós não nos furtamos nunca de discutir esses assuntos de uma maneira que a gente compartilhasse essas provocações que nós fazemos a nós mesmos, com aqueles que estão no nosso entorno e com a sociedade, né? Então, sempre sob prismas diferentes, né? Filosóficos, antropológicos, políticos, sociais. É impossível falar de longevidade apenas sob o aspecto biológico ou da qualidade de vida, dos hábitos. Eu acho relativamente pobre, eu acho que é um assunto muito profundo. Então... Sim, complexo e multideterminado, né? Ele é multideterminado, né? Agora, é interessante porque eu acho que a gente tem uma ideia, né, de que a velhice é meio sinônimo de morte, né? Como se fosse isso. A gente sempre aloca a morte ao envelhecimento. E aí, esses dias, inclusive assistindo novamente o filme, eu lembrei de uma frase, né, do Heidegger, que ele diz que 1 minuto de vida é idade suficiente para morrer, né? Então, quer dizer, a morte ela está disponível para qualquer um, a qualquer momento. Você tem 10 anos, 15, 20, 30, 40, enfim, seja lá o que for. Mas a gente tem uma cultura, né, em que parece que a juventude é sinônimo de vida e a velhice sinônimo de morte. E eu acho que vocês trazem no filme, inclusive eu não quero dar spoiler, né? Uma das personagens que me tocou muito, a Ana Mi, e que vocês trazem exatamente um aspecto disruptivo no meio daquilo tudo, não é? Porque trata-se de alguém que supostamente, cronologicamente, não está no envelhecimento, mas que pode falar sobre a questão da finitude, né? E aí eu fiquei pensando, como é que foi essa escolha dos personagens? Como é que vocês pensaram? Como é que foi o seu contato com cada personagem? O que esses personagens deixaram de marca em você? O projeto ele teve configurações diferentes, do início do desenvolvimento até a sua finalização, né? É um filme que, no primeiro momento, como esse assunto ele é muito amplo e muito complexo, no primeiro momento a gente tinha o desejo de abordar isso em lugares diferentes do mundo, não necessariamente devido inspirado, né, nas blue zones, ou, né, nessas áreas azuis, onde são pontos no planeta onde temos
mais centenários, não isso, mas entender como diferentes culturas se relacionam, né, com o tempo. E logo no início do desenvolvimento, a gente decidiu que esse recorte seria construído dentro do Brasil, porque o Brasil espelha muito o que acontece ao redor do mundo, né? Existe uma desigualdade imensa no Brasil e no globo também, né? Nós temos países periféricos, países onde pessoas vivem, têm o privilégio de viver muito, e países onde as pessoas vivem desafios imensos que reduzem não só a qualidade de vida, mas o tempo cronológico de existência, né? De populações imensas, gigantescas, né? E a escolha dos personagens, nós pensamos em criar núcleos, né? Primeiro, elencando não pessoas, mas assuntos, né? O que nos remeteu no primeiro momento? No primeiro momento de pesquisa, o que surge estamos vivendo uma revolução da longevidade, vamos viver cada vez mais fruto de evoluções tecnológicas na área da medicina, da bioquímica, né? Enfim, a gente em um século quase triplicou, né? Essa expectativa de vida, que também é um assunto, essa expectativa é muito relativo, né? Essa expectativa. E daí o que ficou claro para a gente como pergunta no primeiro momento foi, bom, se o homem que vai viver 150 anos já nasceu, como alguns estudos indicam, alguns estudos científicos indicam, e nós continuarmos na tônica dominante no planeta de uma exploração de recursos, de um consumismo exacerbado e irresponsável, essa conta não fecha. Então, nós criamos um conceito que internamente nós chamamos de equação das longevidades, porque a gente viu que essa conta não batia. Mudanças climáticas e uma série de fatores graves que o planeta vem sofrendo e que, consequentemente, a humanidade vai sofrer a duras penas essas transformações causadas, em grande parte, né, majoritariamente por nós, humanos, essa conta não fecha. Então, a gente partiu, acho que o início foi essa equação das longevidades, essa conta que não fecha. Vamos discutir o que é isso. A partir disso, entendermos como cada um se relaciona com o tempo. Então, assim, o que é longevidade? É cronológico ou é intensidade de vida, já que o tempo é relativo, né? Pode parecer complexo, mas para as pessoas que vão assistir o filme, que não assistiram ainda, vão entender que é de uma simplicidade muito grande essa discussão. Ela parece filosoficamente muito complexa, ou elaborada, ou sofisticada, mas não é. É algo que está no nosso cotidiano de maneira muito latente, né? Então, nós decidimos fazer núcleos dramáticos, construir o filme como se fossem núcleos dramáticos que se entrelaçassem ao longo, conceitualmente, mesmo que fossem núcleos distintos, né? Pessoas que não tinham uma ligação direta, mas dentro de toda a construção do discurso do filme, isso vai sendo entrelaçado, né?
E quando eu descobri algumas personagens, a obra de algumas personagens, como Ana Cláudia Arantes, Dr. Alexandre Kalash, foram as primeiras pessoas que eu e a equipe decidimos que seriam imprescindíveis nessa discussão. Sim. Através da doutora Ana Cláudia, eu conheci a Ana Michele Soares, o Tom Almeida, o Alexandre Silva, da Comunidade Compassiva, e a gente foi construindo esse ecossistema de vidas que montam toda essa discussão do filme. Então, a gente acredita sempre muito na diversidade, não da boca para fora. Eu acho que às vezes se fala muito sobre diversidade hoje em dia, mas eu acho que muitas vezes é muito da boca para fora, é tentar contemplar algo por uma certa demanda social, mas não como um anseio verdadeiro e legítimo. E a gente sabe que na diversidade a gente precisa se inspirar na natureza, né? Na série Corações e Mentes tem um professor de agroecologia que ele falava, tem uma frase dele que foi muito marcante para mim e que eu trouxe para esse filme, que ele falava que na floresta não tem ninguém adubando a terra, aquela floresta exuberante, grandiosa, poderosa, não tem ninguém lá colocando defensivos agrícolas, não tem ninguém arando a terra, não tem ninguém... Ela vive plena e exuberantemente porque ela é diversa, né? Na monocultura isso não acontece. Então, eu acho que o filme traz essa inspiração da natureza, já que somos parte dela, né? Sim. E a Ana Mi deixa muito claro isso, por ser uma jovem com uma doença incurável e que flerta mais diretamente no imaginário comum das pessoas com a morte, porque ela tem um diagnóstico de uma doença incurável, de uma doença grave, enquanto outros personagens mais idosos do que ela não têm esse diagnóstico, né? Como se a gente estivesse explicitando a impermanência das coisas e a nossa total falta de controle sobre como, quando vamos partir. Como, quando, onde vamos morrer, né? Né? É claro que o filme faz provocações muito claras também, não vou dar spoiler, mas ele faz provocações muito claras a respeito dos fatores determinantes para isso, que transcendem muito hábitos de saúde, de autocuidado só, né? Como isso é responsabilidade nossa como sociedade, né? A gente sempre fala o poder público, esquecendo que o poder público somos nós. Nós, sociedade, também somos poder público. Sim. Então, parece complexo, mas é de uma simplicidade imensa. A gente sempre quis fazer filmes, realizar filmes para o que algumas pessoas chamam para a massa. Eu acho que, às vezes, isso vem com um caráter um pouco pejorativo. Mas é uma subversão do que é a massa. A massa é vibrante, a massa é a vida, a massa é essa coisa maravilhosa e, ao mesmo que tem uma dicotomia enorme, que é a sociedade,
né? Que ao Sim. mesmo tempo que é maravilhosa, é nociva para todos nós e para todas as outras espécies que habitam esse planeta hoje. Aliás, tem um questionamento no filme que uma das personagens faz. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui também para não dar spoiler do filme, porque eu estou tão contaminada com ele, estou tão com ele na minha cabeça. Enfim, mas é exatamente isso. Quanto dura a longevidade, né? O que é a longevidade? Quer dizer, é você viver muitos anos ou é você viver uma vida? E aí o doutor Kalash, que eu conheço, ele traz a questão do sentido, não é? Do propósito, mas ele traz esses conceitos de uma forma muito mais aprofundadas, um pouco diferente do que tem se falado por aí de sentido e de propósito. Então, eu achei, esse foi um questionamento que me tocou muito, assim, quanto tempo dura a longevidade? Né? Ou, quando é que começamos a envelhecer? Né? Será que é quando a gente cansa de perguntar, de ter dúvidas? E aí, todos os personagens, eu acho que traz um aspecto, não sei se você concorda com isso, eu acho que o filme, para mim, me trouxe essa mensagem, que não é parecer jovem. Ninguém ali quer parecer jovem ou ter menos idade do que tem, né? Porque quase tudo hoje, essa coisa anti-age é assim, para parecer jovem. É um velho que parece jovem, parece que você tem menos idade do que você tem. Mas é um aspecto da jovialidade, que eu acho que são coisas diferentes, né? Que os personagens trazem isso com muita força, da jovialidade. Faz sentido isso? Eu acho que faz sentido se a gente entender essa jovialidade como um desejo, Sim. no primeiro momento, como desejo, né? Como vontade de viver. Sim. Né? O fato é que, por isso que eu acho que é um clichê, mas é absoluta verdade quando nós falamos que o papel da arte é o papel do questionamento e não o papel de nos trazer receitas, né, de como viver eu acho que o que a gente faz o tempo todo não é um filme de autoajuda, né? Vou assistir esse filme para saber como devo viver, como devo me comportar, como é o contrário, é um filme que a gente o tempo todo nós ficamos nos cobrando mesmo que a construção do discurso fosse uma provocação que move, né? Isso tem a ver com pulsão também, né? Sim, sim. E acho que isso foi uma escolha muito acertada de toda a equipe de desenvolvimento e a equipe que realizou o filme até a sua finalização, de tirar qualquer possível tom de autoajuda, porque é muito nessa seara é muito comum que a gente escute receitas, né, de como viver bem. Eu acho que ali tem uma provocação, inclusive, para que a gente pense no outro, não só em nós mesmos, né? Pense na nossa sociedade, na nossa responsabilidade, porque nós não vamos conseguir sair incólumes dessa vivência coletiva se não nos responsabilizarmos a respeito de algumas coisas. Então, essa jovialidade, né, que é esse desejo de viver, também é uma pergunta. Basta só ter desejo? Certamente que não. E daí, claro, não vamos dar spoilers, mas é isso, né? Certamente que não, né? Algumas pessoas não têm o direito de desejar. Sim. Lhe é retirado o direito de desejar viver, né?
com dignidade, com plenitude. Então, não se trata de uma escolha individual só. Se trata de uma escolha coletiva. E o que nós vamos fazer com isso no tempo em que nós temos diante de um sistema que é um monstro cego e burro que vai, e com muita fome, que vai devorando tudo à sua frente, né? Devorando vidas, inclusive. Né? Então, eu acho que... Sim, faz muito sentido. Sim. Quando vocês mostram no filme a questão, que eu achei muito bonito o trabalho, né, da comunidade compassiva, né? Aliás, te digo que até me envergonhei um pouco, porque quando eu vi, eu falei, nossa, eu não tinha ideia, né, dessas dificuldades todas. Realmente não tinha, porque a gente vive mesmo, né, separada dos lugares. A gente fala que vive numa comunidade, mas a gente vive nas nossas comunidades, né? E com o filme você constata que o envelhecimento, de fato, é um processo que ele difere mesmo, dependendo de onde ele é vivido, como ele é vivido, em que condições ele é vivido. Uma das personagens, inclusive, diz, a gente vive por teimosia, porque a gente é teimoso, a gente quer viver, né? E é muito bonito o que ela fala. Então, você concorda que o envelhecimento depende também de coisa? Bom, você disse um pouco isso, que às vezes não é permitido nem se desejar, porque faltam condições também para que esse desejo seja ouvido, inclusive assumido pela própria pessoa. Eu acho que uma coisa que fica muito clara, né, é que uma das personagens no filme coloca dessa questão do que está sendo consumido, né? E nesse sistema de uma desigualdade e de injustiças sociais tão abissais, a primeira coisa que é consumida é o nosso tempo, né? E vida é tempo. Então, é uma contradição. Nós vivemos uma grande contradição, né? Como sociedade. Eu vejo que... claro que eu falei, é muito bonito poeticamente, né? Essa fala, né? É uma teimosia, né? É uma teima, né? Em querer viver. Isso deveria inspirar as pessoas que estão nas esferas de poder, Claro. né? Porque, na verdade, essa teima danada, essa teimosia, ela traz ela é difícil, né? Ela é evidentemente muito difícil, repleta de sofrimento. A gente precisa dar nome às coisas, né? E algumas pessoas vivem com uma escala de sofrimento muito de uma intensidade que boa parte da sociedade que vive esse apartheid social, porque nós vivemos um apartheid social, por isso que a gente não sabe muito do que acontece. E isso é responsabilidade de quem está nas esferas de poder, seja do poder econômico, seja do poder político. Claro. Mas é também nossa, né? Porque quem está nas esferas de poder político somos nós que colocamos. Então, quer dizer, qual é o comprometimento que essas pessoas têm com a vida? Acho que a primeira pergunta é essa, pode parecer muito simplório, mas não é simplório, isso é absolutamente determinante, né? Qual é o seu comprometimento com a vida? Porque
se usa muito isso, somos a favor da vida. Nós sabemos que pessoas empresas, pessoas que estão à frente de corporações, que estão legislando, que estão nos executivos, né, sejam municipais, estaduais ou no cargo máximo, né, na presidência. Quando essas pessoas não valorizam a vida como um todo, não faz o menor sentido. É uma subversão perversa do que é a vida, né? Somos a favor da vida, mas nós Mas as ações não são. Matamos a juventude pobre e majoritariamente negra, sim. negra, né? Então, que vida é essa? Vida de quem, né? É difícil falar de... O Brasil é um lugar muito... É difícil de falar de questões existenciais, né? Quando se fala das etapas da vida, quando se fala da infância, quando se fala da juventude, quando se fala do envelhecimento e da finitude, é muito difícil que a gente não passe, se a gente tiver algum compromisso ético, por esse apartheid social que nós vivemos. Sim. Né? Sim. E é isso que eu acho que talvez o filme revele, que o que você colocou muito bem, que é... Eu não fazia a menor ideia dos contornos, né, de coisas que acontecem nos grandes centros, no Brasil profundo, seja onde for, né, da barbárie que infelizmente, algumas pessoas estão submetidas, né? Sim, sim. No seu dia a dia. Então, para mim é muito difícil. Eu sou um filho da periferia. Eu nasci na periferia. Eu cresci na periferia. E então, mas não por isso. Acho que independente de classe social é uma questão de responsabilidade, né? Sim, sim. Então, por isso que eu estou repetindo essa palavra tanto, porque eu acho que é muito sério tudo isso, né? Muito, muito sério, muito sério. Agora, Cacau, com o filme, você pessoalmente, a gente está daqui a pouco encerrando, pessoalmente, você acha difícil envelhecer? Olha, assim, não é muito fácil. Não é muito fácil. Eu acho que eu estaria mentindo se eu disser... Eu acho que esse filme, esse mergulho, né, é um filme que levou... A gente passou por pandemia, a gente passou por um governo que, na minha opinião, foi um governo que não olhou para a vida, ao contrário, né? E a gente passou muito tempo realizando esse filme, foi muito difícil a realização desse filme. Porque... Quanto tempo foi? 5 anos. 5 anos? 5 anos. 5 anos desde... Nós filmamos 3 diárias, de 40 e poucas diárias, 48 diárias, eu acho que era no início, nós fizemos menos do que isso. Nós filmamos 3 diárias, quando eu só tinha filmado um pouquinho da Nami e uma conversa com o Kalash. E lockdown, pandemia. Não sabíamos se íamos ficar 2 meses, 3 meses, 1 ano, e foram 2 anos de pandemia. Então, chegou um momento que se fazer cinema, entretenimento, se fazer arte e cultura no Brasil
um trabalho hercúleo, né, para viabilizar isso, né? E então nós tínhamos limitações orçamentárias, de tempo, uma série de fatores que a pandemia acirrou muito, né? No sentido de que ficamos parados muito tempo, né? Isso tem um custo, né? Tem o custo do nosso tempo, da nossa vida, as incertezas que estávamos vivendo. Então, assim, o que eu posso dizer para você é que eu saí desse filme com uma concepção, mudou minha vida completamente, óbvio. Todos os filmes que a gente faz um mergulho tão profundo em questões que são urgentes e importantes para a humanidade, tem tem esse efeito na nossa vida, né? O fato é que eu, particularmente, acho que eu tenho que amadurecer ainda mais para conseguir elaborar a rapidez com que o tempo age, né? Porque se você tem uma vontade imensurável de viver, de realizar coisas, de estar com o outro, de contar histórias, que é a minha profissão, de ler todos os livros que eu gostaria, de visitar todos os lugares que eu gostaria, eu precisaria viver 300 anos. Isso não vai acontecer. Eu não vou conseguir ler todos os livros, né? Então, eu não lembro quem, para quem foi perguntado, eu acho que Vinícius, talvez, não sei, não lembro. Me falha a memória agora, mas você tem medo de morrer? E essa pessoa responde, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Né? Então, eu acho que por isso que bateu uma sensação de urgência muito grande para mim. Eu quero realizar. Mas eu quero ter um tempo rico, né? Que esse tempo seja rico, que ele não seja uma falta de fôlego. Ao contrário, que eu consiga respirar, né? Para poder viver, para poder amar, para poder estar com as pessoas que eu amo, com meu filho, com a minha mãe, que ainda está conosco, espero que continue mais bastante tempo ainda, com a minha companheira, com as minhas enteadas, enfim, com os meus amigos, sonhar com um país melhor, não abandonar essas utopias que são móveis, se você não acredita né? Se você não tem utopias, o que você faz? Você joga a toalha? Sim. Acabou, não tem sentido nenhum viver, né? Se a gente tira o pé do sonho e tudo, pode parecer bucólico ou romântico, né? Bucólico esse cenário, romântico esses meus desejos serem românticos, mas não é só vontade de viver. Eu tenho medo da morte. Eu tenho muito medo da morte. Ora, eu sei que muitas vezes eu ignoro isso. Né? E o envelhecimento me traz um pouco disso, assim, né? Você vai sentindo. Eu estou com 49, eu sou jovem, mas já estou ficando velho. Então, é um lugar talvez de uma virada na vida que é
muito comum, né, que isso aconteça também, né, Sim. pessoas Principalmente nessa passagem, né? Principalmente nessa passagem para os 50 anos, né? A gente vai Exatamente. se dando mais conta disso, porque, de uma certa maneira, a gente nega um pouco a morte, porque senão a gente também não consegue viver, né? Se pensar nela todo o tempo. Mas, por outro lado, é ela também que garante a vida, né? Garante que essa vida tenha qualidade, tenha desejo, tenha força, tenha esperança, né? Que eu acho que é isso um pouco da utopia, né? Que você traz. Pelo menos assim. Eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente falar de morte, eu acho que a gente tem que estar a gente tem que estar falando de vida, Ao mesmo tempo. né? Quando a Cacau, gente fala é isso. Cacau, olha, muito, muito obrigada, viu, por essa entrevista. Eu te agradeço muito. Eu quero dizer para você que foi uma das melhores coisas que eu assisti nos últimos tempos, até porque eu estou no meu processo de envelhecimento, né? Já estou com 64 anos, e esse é um tema que me interessa. Ele é meio autobiográfico, o meu interesse, porque quando eu comecei a envelhecer, eu comecei a me interessar por ele. A gente não pensa nele lá pelos 38, 40, imagina, isso fica longe, é coisa da vovó, como se diz, ou do vovô, né? E aí o tempo passa, como diz no filme, né? A vida é um dever que você leva para fazer em casa, e quando você vê, passou um ano, e quando você vê, passaram 50 anos, né? Então, eu quero te agradecer, né? Quero te agradecer muito essa conversa, e sucesso aí para o filme, porque eu acho que todos deveriam assistir. Aliás, deveria ser passado nas escolas, sabe? Eu acho que o envelhecimento deveria ser um assunto conversado com os jovens, né? Porque esses jovens vão envelhecer. O envelhecimento deveria ser conversado lá com 13, 12, 7 anos, enfim, porque é a condição da vida. E cada vez, parece, né? Cada vez a perspectiva de vida é maior. Se não acontecer nada de errado no meio do caminho, a gente envelhece, né? Exatamente. Então, Cacau... Eu que agradeço profundamente. Foi um prazer, foi uma delícia a conversa. Agradeço por, de alguma maneira, amplificar o trabalho que a gente fez com tanta dedicação para que, de alguma maneira, toque corações, mentes, espíritos ao redor desse planeta, né? Que a gente está precisando de uma mudança de comportamento, e eu acho que o filme nos provoca nesse lugar. Então, eu agradeço muito. Muito obrigada. Pessoal, então, encerramos aqui mais um bate-papo do podcast Todos Nós. Eu sugiro fortemente que vocês assistam o filme Quantos Dias, Quantas Noites. O filme está em alguns cinemas, vocês podem procurar, ou vocês podem ter acesso pela plataforma Itaú Cultural Play. Vale a pena. Bom, virão outros episódios, e quem quiser pode acessar este episódio e outros também no YouTube ou no Spotify. Vamos deixar aqui o link, tá, do filme, para que vocês possam ter acesso. Tchau, tchau. Vida é o dever que trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, acabou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. E agora é muito tarde para eu ser reprovado. Mas se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, eu seguiria sempre em frente. Iria jogando pelo caminho as cascas douradas e inúteis das horas. Seguiria o amor à minha frente e diria, eu o amo. Não deixe de fazer o que gosta devido à falta de tempo. Nem deixe de ter pessoas ao seu lado
por puro medo de ser feliz. Pois a única falta que terá será deste tempo que nunca, nunca voltará.